Encontrei a certidão de óbito de Jesus sem usar a Bíblia. Se eu pegar este livro aqui e jogá-lo no lixo, nós ainda conseguimos provar que Jesus existiu? Hoje, vamos ignorar a religião e olhar para a cena do crime. Eu reuni as 5 provas físicas e históricas que nem o ateu mais cético do mundo consegue negar. E a última prova vai explodir sua cabeça. Durante séculos, céticos diziam que a Bíblia mentia sobre os personagens ao redor de Jesus. O maior exemplo? Pôncio Pilatos, o homem que condenou Jesus. Não existia uma única moeda, estátua ou documento sobre ele. Era como se ele fosse um fantasma inventado para culpar alguém. Até que em 1961, arqueólogos na cidade de Cesareia levantaram uma pedra que estava sendo usada como degrau de escada em um teatro. E quando eles limparam a poeira, lá estava escrito: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Bum! Em um segundo, a arqueologia confirmou que o homem que matou Jesus era real. Mas não para por aí. Encontramos também o ossuário, a caixa de ossos, de Caifás, o sumo sacerdote que prendeu Jesus. Se o juiz era real e o acusador era real, qual a chance do réu ser uma invenção? Mas pedras não falam, historiadores falam. E o próximo degrau é assustador. Apresento a vocês Cornélio Tácito. Ele não era cristão, ele não era judeu. Ele era um senador romano que viveu depois de Cristo. E ele tinha um hobby: odiar cristãos. Ele chamava o cristianismo de superstição destrutiva. Se Tácito pudesse provar que Jesus nunca existiu, ele teria feito isso com prazer para destruir a religião. Mas, em vez disso, nos seus registros oficiais, ele escreveu isto: o fundador dessa seita, Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo governador Pôncio Pilatos. Parem para pensar. A maior fonte histórica de Roma, um inimigo da fé, confirmou 3 coisas sem usar a Bíblia. 1. Jesus viveu. 2. Jesus foi morto. 3. Pilatos foi quem o matou. Tácito não tinha motivos para mentir a favor de Jesus, o que torna essa prova blindada. Mas Roma fica longe de Jerusalém. Precisamos de alguém que estava lá, na Judéia. Entra em cena Flávio Josefo, um historiador judeu que trabalhava para os romanos. Ele escreveu a história do seu povo no ano 93 depois de Cristo. Josefo não acreditava que Jesus era Deus, mas ele era um historiador obcecado por detalhes. Ao descrever a morte de um homem chamado Tiago, ele precisava explicar de quem Tiago era irmão. E ele escreveu casualmente: Tiago, irmão de Jesus, aquele chamado Cristo. Para um historiador sério como Josefo, Jesus era um marco de identificação tão famoso que bastava citar o nome dele para saber quem era o irmão. Isso prova que, menos de 60 anos após sua morte, Jesus já era uma figura histórica consolidada na região. Agora, vamos para a prova que me convenceu. É a prova da lógica reversa. Nos primeiros séculos, os inimigos de Jesus, como o filósofo Celso ou os escritores do Talmud judaico, atacaram Jesus com todas as forças. Eles disseram que ele era um filho ilegítimo. Disseram que ele aprendeu feitiçaria no Egito. Disseram que ele era um enganador. Mas sabem o que eles nunca disseram? Eles nunca disseram: ele não existiu. Pensem comigo. Se você quer destruir um mito, a maneira mais fácil é dizer: isso é uma lenda, esse cara nunca nasceu. Ninguém escreve livros atacando o caráter do Papai Noel. Você só diz que ele não existe. O fato de os inimigos gastarem tempo explicando os milagres dele como feitiçaria prova que eles não podiam negar que coisas estranhas aconteciam. Eles tentaram atacar a causa, porque não podiam negar o fato. Temos pedras com o nome do juiz. Temos ossos do acusador. Temos senadores romanos confirmando a execução. E temos inimigos confirmando os milagres como mágica. A história não deixa dúvidas. O homem existiu. A única pergunta que resta não é se ele viveu, mas se ele ressuscitou. Mas isso é investigação para outro vídeo. Se inscreve se você aprendeu algo novo. Tchau!